sou Paloca e eu estou aqui para vos falar dos filmes e das séries que eu vi em janeiro de 2023. Mas antes de vos falar disso, eu quero vos agradecer. Quero agradecer as mensagens de carinho que vocês me deixaram aqui no vídeo anterior. Agradeço-vos de coração cheio. É muito importante receber carinho neste momento complicado da vida. É muito bom saber que vocês estão desse lado, que estão comigo. Houve pessoas que comentaram e eu não estou habituada a ver comentários dessas pessoas, portanto obrigada também por terem comentado nesta fase complicada que eu estou a passar, obrigada por estarem aí, obrigada por me ouvirem, por me seguirem e por terem demonstrado todo o vosso carinho. Por isso estou mesmo de coração cheio e não queria começar este vídeo sem vos agradecer a todos de maneira geral por todo o amor que está aí também desse lado e que me chegou a mim e que me tocou muito. Por isso fiquei mesmo muito feliz, muito contente com estas mostras de amor e de carinho. E agora então vou falar daquilo que eu vi em janeiro. Comecei o mês de janeiro com uma série da Netflix, The Recruit. Temos aqui a história de um jovem advogado que vai para a CIA, para a CIA, e de repente vê-se assim, numa grande história de espionagem, numa história cheia de ação. Não é assim uma série que a gente diga, é aquela série fenomenal. Não é, mas garante o seu entretenimento. Isso posso vos dizer que garante entretenimento. Gostei de ver a série por isso, porque às vezes precisamos de ver coisas assim um bocadinho mais light, ou um bocadinho da nossa zona de conforto, e por isso gostei de ver esta série, e comecei o mês de janeiro exatamente por isso, por ver assim uma série assim mais levezinha, apesar disto ser assim tudo cheio de muita ação, mas eu quando digo levezinha porque não é assim uma história daquelas assim fenomenais que me vou lembrar se calhar no futuro, se calhar não vou, mas naquele momento foi importante para mim. Gostei de começar o mês de janeiro com esta série e como gosto de tudo o que esteja relacionado com agências de espionagem e com espionagem, gostei de ver a série. Garantiu o entretenimento, como já vos tinha dito, por isso foi uma boa maneira de começar o ano de 2023 e de começar o mês de janeiro. Em seguida, vi o filme The Fabelmans, o filme do Steven Spielberg, aqui uma história muito autobiográfica de um rapazinho que queria ser realizador de cinema. Gostei do filme, o filme conta-nos, não é, a história deste rapazinho e dos sonhos que ele tinha, e imagino que para o Steven Spielberg foi um filme muito importante e se calhar aquele filme que ele queria realizar e que se calhar só agora é que sentiu que era o momento certo de realizar este filme. Não foi assim daqueles filmes do Spielberg preferidos da vida, posso-vos dizer que não foi, mas compreendo a mensagem que ele quis transmitir, compreendo que para ele este filme é muito importante. Sei que é candidato aos Oscars, já não sei Oscars de quê, porque isto há tantos candidatos por aí aos Oscars, mas sei que é um filme candidato aos Oscars. Não sei se irá ganhar algum Oscar principal. Estou com muitas expectativas para os Oscars deste ano, porque já vi o filme, agora assim um bocadinho à parte, já vi o filme que tem assim mais nomeações para os Oscars no mês de fevereiro e não sei muito bem quando falar disso o que é que eu vou dizer sobre esse filme. Mas voltando aos Fabelmans, gostei de ver o filme. É um filme que se vê bem, é esta história desta criança, deste adolescente, de todos os problemas das crianças e dos adolescentes, dos bullings que há. Eu, como estou no meio escolar e lido com adolescentes todos os dias, sei perfeitamente, não é, que as escolas de hoje em dia são muito parecidas com as escolas de antigamente, e por isso também revi ali um bocadinho aqueles problemas que há, por exemplo, na adolescência, e gostei de ver o filme, mas como vos disse antes, não é propriamente o meu filme preferido do Spielberg. Percebo que para ele seja um filme muito importante, para mim não foi dos melhores do Steven Spielberg, mas percebo perfeitamente porque é que ele o realizou, e acho que ele fez muito bem. Se tinha esta necessidade de contar a história da sua família, acho que ele fez muito bem em realizar este filme, em pensar como é que iria contar a sua história. Por isso foi um filme muito agradável de ver, vê-se muito bem, é uma história de família, da vida em família, e gostei de ver o filme, apesar de não ser um dos meus filmes preferidos do Steven Spielberg. Na Amazon Prime Video eu vi outra série cheia de ação, Reacher. Temos aqui uma série baseada em livros esses que eu não li, portanto eu não conhecia o Reacher de lado nenhum. E temos aqui um antigo militar
que se vê envolvido aqui num assassínio. Temos aqui uma terra muito pequenina, temos aqui muitos mistérios. Porquê é que ele foi parar àquela terra? Que ligação tem ele com este assassinato? Tudo aqui muito misterioso. O Richard é assim um rapazinho, parece um armário, é gigantesco, tanto de tamanho como de músculos, é muito bem parecido, portanto essa parte foi muito agradável de ver, mas além dessa parte, foi uma série também que garantiu muito entretenimento. Eu estive ali até ao fim a tentar descobrir o que é que se passava naquela terrinha assim perdida em ninhures. Por isso, gostei muito de ver esta série também por isso, porque, como vos digo, é aquelas séries da zona de conforto, aquelas séries que eu gosto de ver, com crimes à mistura, ou com espionagem, portanto são sempre aquelas séries que estão na minha zona de conforto e que eu adoro ver e que já sei à partida que vão garantir o entretenimento. Por isso gostei de ver a série, também não é nada do outro mundo, mas gostei. Não tenho muita curiosidade em ler os livros, pessoalmente não é assim algo que eu tivesse ficado com vontade de ler os livros, mas fiquei com vontade que houvesse uma segunda temporada. Como vos digo, o rapaz é assim muito bem parecido, por isso essa parte também ajuda a que eu tenha vontade de ver uma segunda temporada de Reacher, mas gostei muito da história, gostei muito deste personagem masculino, que tem assim uma personalidade muito própria, que tem assim uma vida muito estranha, também muito sofrida pelo meio. Por isso gostei de conhecer esta personagem, gostei de conhecer esta história e, como vos digo, quando vier a segunda temporada de Reacher, cá estarei para ver, porque fiquei com curiosidade para saber o que é que ainda pode vir daqui, o que é que esta personagem ainda nos pode trazer, por isso gostei de ver Reacher. Na HBO Portugal vi um filme, Restos do Vento, um filme português com o Albano Jerónimo, passado também numa terrinha, passado assim com os costumes daquela terra. E o que é que eu vos posso dizer do filme? É um filme português. Para começar logo aí, nós ficamos assim, um filme português, o que é que será que vai sair daqui? O filme não tem assim propriamente muita ação, tem alguma, mas não tem assim muita ação. É um filme português, já sabemos que estão sempre assim um bocadinho paradinhos. A história, gostei da história, não é que tenha adorado, mas gostei da história, mas não sei, parece que lhe falta um bocadinho de ação, parece que lhe faltasse um bocadinho de diálogo, não sei, parece que o filme é muito parado, o filme é muito parado. Eu gostei da história e gostei da interpretação desta história. Podiam ser muitas aldeias, podiam ser muitas personagens que nós conhecemos, aquela personagem que sofre aquele bullying naquela aldeia em que toda a gente faz bullying àquela personagem. Portanto, isto podia ser qualquer aldeia de Portugal, e eu acho que essa parte é muito interessante, e o desenvolvimento desta história e como esta personagem vive. Portanto, o Albano Jerónimo, eu acho que o papel do Albano Jerónimo foi excelente. Agora, como vos digo, o filme é paradinho, tem poucos diálogos, há ali assim umas cenas assim, parece assim tudo muito morto. Não é que seja assim super aborrecido, mas também não é uma coisa que a gente diga, pá, isto tem tanta ação que uma pessoa está aqui muito distraída. Não, às vezes uma pessoa tem que se distrair a fazer outra coisa qualquer, né? Ou assim olhar para o lado, ou ver se recebeu alguma mensagem no telemóvel, porque há ali assim umas cenas que realmente são muito paradinhas. E eu acho que isso é um dos problemas, às vezes, das séries e dos filmes portugueses, é que têm poucos diálogos, têm pouca ação, e é tudo assim muito parado. Faz lembrar quase a primeira telenovela, A Vila Faia, em que toda a gente estava sempre sentada, ou a fumar, ou a beber. Portanto, as cenas, as pessoas pouco se mexiam. Sentadas no sofá, sentadas à mesa, a fumar um cigarro, a beber um whisky, a beber seja o que for, um vinho. Mas parece que não evoluímos muito desde essa altura até agora. Portanto, isto continua tudo muito parado, tudo com pouca ação. É verdade, também não temos os meios de Hollywood, não temos o dinheiro de Hollywood para fazer grandes produções. Mas isto a mim, não sei, fica sempre a faltar aqui qualquer coisinha. E gostei da história, gostei da interpretação do Albano Jerónimo, mas depois achei que o filme acabava por ser pobrezinho por isso, por ser um filme muito paradinho, e às vezes podia se tornar um bocadinho aborrecido por isso, por não ter tanta ação, por ter poucos diálogos, por estarem todos ali calados, mudos e calados, sem dizer nada. Portanto, nesse aspecto, os filmes portugueses ainda têm que evoluir um bocadinho, mas sim, a história é muito interessante e valeu a pena ver o filme. Apesar disto tudo, valeu a pena ver o filme. Na Netflix, outro filme, The Pale Blue Eye, uma história de mistério, uma história com uma personagem chamada Edgar Allan Poe. Uma história que eu vi, ou um filme que eu vi no dia 19 de janeiro, no dia do aniversário do Edgar Allan Poe. E quando estava a ver o filme, foi quando eu decidi que ia comprar aquele livro maravilhoso do Edgar Allan Poe. Então temos aqui uma história em que o Edgar Allan Poe é uma personagem, não é a personagem principal, mas é uma personagem. E temos aqui um detetive que vai investigar um crime
E gostei da história, ou não fosse esse detetive o Christian Bale, eu gosto muito do Christian Bale como ator, e gostei da história. Não foi aquilo que eu estava à espera, especialmente o final não foi nada daquilo que eu estava à espera, portanto essa parte foi muito interessante. Não é assim um filme que eu se calhar vá recordar para a vida toda, não foi um filme marcante da vida, mas foi um filme importante por ter o Edgar Allan Poe como personagem, e isso deixava-me muito curiosa. E foi um filme que eu gostei de ver porque o final foi totalmente inesperado, pelo menos para mim. Houve umas partes que não me agradaram tanto, mas, como vos digo, o final foi totalmente inesperado. E apesar dessas partes que estavam aí a tentar explicar o que tinha acontecido, que não me cativaram assim tanto, o final cativou-me. Portanto, gostei de ver o filme. Fez-me comprar o livro do Edgar Allan Poe e fez-me ficar com vontade de ler tudo aquilo que o Edgar Allan Poe escreveu. Portanto, só por isso já valeu a pena ver este filme. E também por causa do Christian Bale, que é um ator excelente, que é muito multifacetado, que faz personagens muito diferentes, e por isso eu gostei de ver este filme. Gostei de ver este mistério, como vos digo, aquelas coisas da zona de conforto, séries e filmes com crimes, com mistério. Portanto, eu gosto sempre deste género de filmes e de séries, por isso gostei de ver o filme. Valeu a pena, sim, valeu a pena. Não é que seja uma história daquelas estrondosas e fenomenais que vou guardar para o resto da vida, mas foi um filme também que garantiu o entretenimento naquele momento, por isso posso considerar que foi um bom filme, que foi um filme bom para ver nesta data. E estive a guardá-lo mesmo, e neste dia decidi mesmo que era o dia que eu queria ver este filme, e por isso gostei de ver este filme onde o Edgar Allan Poe é uma das personagens. Em seguida, também na Netflix, eu vi a 4ª temporada de Fauda. Não vou pronunciar isto como se devia pronunciar, porque Fauda significa caos em árabe, e tem uma pronúncia muito parecida com uma palavra muito feia em português, que a seguir ao F tem um O. E então não vou pronunciar porque fica muito feio estar aqui a pronunciar isto, portanto eu vou ler como ela se escreve, que é Fauda. E temos aqui uma série israelita que nos fala dos conflitos entre os israelitas e os palestinianos. Eu já tinha visto as outras 3 temporadas, já tinha adorado, e como eu gosto muito de tudo aquilo que esteja relacionado com a geopolítica de Israel e dos terrenos ou dos territórios palestinianos, eu gostei muito de ver esta 4ª temporada. Não ficou atrás das outras. É sempre muito interessante, apesar daqui termos uma perspectiva israelita, porque a série é israelita, também temos a parte dos palestinianos e temos a voz dos palestinianos. E uma coisa que eu acho fenomenal é que a série é falada tanto em hebraico como em árabe. Portanto, logo aí, essa parte é fenomenal. Apesar de serem 2 idiomas que são muito parecidos em termos de fonética, portanto, os sons dos 2 idiomas são muito parecidos, mas nós conseguimos perceber pelas legendas quando está a falar um israelita ou quando está a falar um palestiniano. Ou quando os israelitas estão a falar em árabe. Porque os israelitas também falam os 2 idiomas, falam hebraico e falam árabe. E então, nas legendas consegue-se perceber, quando falam os israelitas as legendas são normais, e quando falam os palestinianos ou os israelitas em árabe eu acho que vem entre parênteses retos. Já não me lembro bem, mas acho que sim, que vem entre parênteses retos as legendas, portanto é fácil perceber quando falam uns e quando falam outros. Até porque, pronto, há aquelas expressões em árabe que já são mais comuns, não é? O Allahu Akbar, Assalamu Alaikum, portanto há aquelas expressões em árabe que eu já reconheço e sei que é árabe, e depois, pronto, mas são idiomas que são muito guturais, são muito parecidos quando eles estão a falar. Por isso é bom que as legendas tenham esta distinção, apesar de também nós conhecermos as personagens e sabermos com quem é que elas estão a falar, portanto também conseguimos facilmente perceber se estão a falar hebraico, se estão a falar árabe, mas como vos digo, gosto muito de saber tudo sobre os israelitas e sobre os palestinianos, não só sobre a perspectiva israelita, agora estou a ouvir um audiobook sobre a perspectiva palestiniana, da ocupação dos territórios palestinianos pelos israelitas, da criação do Estado de Israel. Portanto, eu tenho muita curiosidade para saber aquilo que se passa nestes 2 territórios, e tenho muita curiosidade para conhecer a perspectiva de um lado e a perspectiva do outro, porque eu não consigo tomar nem a posição de uns nem a posição dos outros. Consigo perceber as 2 posições, consigo perceber as 2 motivações, consigo perceber que a religião é algo muito forte que separa estes 2 povos, e que se calhar a maior parte dos problemas é mesmo por causa da religião. Aliás, a maior parte dos problemas é por causa da religião, porque se eles fossem todos da mesma religião não haveria problemas com a divisão dos territórios e com a ocupação dos territórios, mas interessa-me muito, é um tema que me interessa muito, também porque está relacionado com a Segunda Guerra Mundial, está relacionado com a história do século XX, então isto é uma série que me traz muitos conhecimentos também sobre a realidade atual destes 2 povos,
e por isso eu gosto muito de ver Fauda, e por isso quando vi que estava para estrear a 4ª temporada fiquei em êxtase. É daquelas séries que se calhar poucas pessoas veem, mas eu fico em êxtase cada vez que vejo que há uma nova temporada de Fauda, e Deus queira que continue a haver Fauda e que continuem a haver mais temporadas, porque realmente é uma série que eu gosto de acompanhar, que eu gosto de seguir, e não me faz confusão nenhuma estar a ouvir idiomas que desconheço completamente, até porque gosto muito, sendo eu de idiomas, gosto muito da fonética, gosto muito da sonoridade das palavras, gosto muito de tentar perceber como é que se dizem certas palavras noutros idiomas, como por exemplo agora lembrei-me de Habibi em árabe, não sei, gosto muito, então isto também é uma delícia para os meus ouvidos, estar a ouvir esta série em idioma original, portanto gostei mesmo muito de ver a 4ª temporada de Fauda. E para terminar, também na Netflix eu vi uma série espanhola, La Chica de Nieve. Não li o livro, não tinha lido nada ainda do Javier Castillo e depois acabei por ler outro livro do Javier Castillo, o novo que saiu agora em espanhol, porque gostei de ver a série, não conhecia a história, foi uma vantagem não ter lido o livro, foi uma vantagem porque eu não conhecia a história, e temos aqui a história de uma menina que desaparece na cavalgata dos reis. Aqui em Espanha, como se celebram os Reis Magos, no dia anterior, no dia 5, os Reis Magos chegam às cidades. Faz-se assim um desfile com carros alegóricos onde vão os reis, e é a cavalgata dos reis. Eu nunca assisti aqui em Badajoz, porque como não celebro os reis não é nada assim que me traga assim vontade de ver, mas sei que as crianças adoram e que é aquela... como eles chamam aqui em espanhol, ilusão de ver chegar os Reis Magos, se calhar como têm as nossas crianças com o Pai Natal. E então, portanto, uma criança desaparece na cavalgata dos reis, portanto, no dia 5 de janeiro, em Málaga. Então temos aqui toda esta história à volta deste desaparecimento desta criança, temos aqui uma jornalista que anda a investigar esta história. Depois vi na net, porque não li o livro e não sei ainda se vou ler ou não, mas vi na net que há diferenças. Portanto, o livro é passado nos Estados Unidos, é passado no dia da Ação de Graças, ou não sei se é no dia, se é na véspera, portanto não tem nada a ver com a realidade, agora transferiram isto para a realidade espanhola. A criança também aqui tem 5 anos, eu acho que no livro tem 3. Por isso há aqui algumas mudanças, mas eu acho que, sendo a série espanhola, com atores espanhóis e também de um autor espanhol, acho que é importante que a realidade seja agora transferida para a Espanha, ou que tenha sido transferida para a Espanha, e que tenhamos aqui uma realidade muito espanhola. Gostei da história, não estava à espera do desenvolvimento, porque, como vos digo, eu não tinha lido o livro, portanto não sabia aquilo que ia. Gostei. Não sabia porque é que se chamava La Chica de Nieve, acho que em português é a menina da neve ou qualquer coisa assim. Não sabia muito bem o que é que a neve tinha de relação com isto, porque sendo Málaga, está bem que estávamos em janeiro, mas Málaga não estava bem a ver onde é que aparecia a neve nisto. Depois percebi com a explicação toda da história e gostei de ver, não é assim uma série também do outro mundo. Uma coisa que eu não gostei muito foi porque os anos passam por eles e eles parecem sempre iguais, portanto essa parte... Tirando algumas personagens que podem eventualmente ter ali umas mudançazitas na idade, há outras personagens que parecem sempre as mesmas ou estão sempre iguais, os anos passam por elas não envelhecem, portanto fantástico. Aquilo parece uma máquina do tempo, mas sem o tempo passar por elas, ou seja, o tempo passa, mas elas parece que voltam atrás na máquina do tempo e que estão sempre iguais. Portanto, algumas personagens sim, outras não. Não percebo muito bem essa parte, mas pronto, se calhar não envelheceram, em tantos anos que passaram, se calhar não envelheceram. Opa, excelente, quem me dera a mim que os anos passassem por mim eu também não envelhecesse. Mas tirando isso, gostei da série, também não é que seja assim uma série estrondosa e fenomenal, mas foi uma série também que garantiu o seu entretenimento. Cá está, mais uma série com um mistério aqui que há que descobrir, vamos lá tentar descobrir o que é que aconteceu naquele dia na cavalgata dos reis. Portanto, foi uma série que também garantiu o seu entretenimento, foi uma série interessante e foi a última série que eu vi no mês de janeiro. E foram estes os filmes e as séries que eu vi no mês de janeiro. Não vi nenhum documentário, pensei que no final do mês iria ver algum documentário, mas depois a vida deu aquela grande volta e acabei por já não ver mais nada no mês de janeiro. Digam-me nos comentários se já viram algum dos filmes ou das séries, porque eu vou gostar muito de saber tudo aqui na caixa de comentários. E não havendo mais nada para vos contar, eu vou-me despedir. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!